Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje vamos mergulhar na trajetória de Tim Cook. Hum. Preparem-se para uma imersão profunda em sua jornada, desde suas raízes em uma pequena cidade do Alabama até o comando da gigante Apple. É fascinante observar como a vida de Tim Cook se entrelaça com a própria evolução da tecnologia. É verdade. A história dele nos mostra como a paixão, o trabalho duro e valores sólidos podem levar ao sucesso mesmo em um ambiente tão competitivo como o da indústria da tecnologia. Exatamente. E o que mais me chama a atenção é como ele consegue equilibrar essa trajetória extraordinária com uma rotina simples e focada. Sim. Acordar às 4 da manhã para ler e-mails de clientes e funcionários demonstra uma profunda conexão com a base da empresa. Verdade. Não acho. Sem dúvida, esse hábito revela a importância que ele dá para o feedback, utilizando como ferramenta para se manter conectado à realidade da empresa e às necessidades de seus clientes. É um líder que realmente Se importa com se importa com o que as pessoas pensam. E essa busca por conexão se reflete também em outros aspectos da sua vida, como a paixão por atividades físicas. Dedicar uma hora do seu dia para cuidar do corpo sem distrações, totalmente presente no momento, é algo que muitos de nós admiramos, mas nem sempre conseguimos colocar em prática. Verdade. É admirável como ele consegue equilibrar as demandas intensas de sua rotina com a necessidade de manter uma vida saudável. Essa disciplina e foco com certeza contribuem para sua performance como líder. E por falar em liderança, você percebeu como a filosofia de Tim Cook é baseada na colaboração. Sim. Ele acredita profundamente que a soma de ideias gera resultados exponenciais. Sim, bem diferente daquela imagem do líder solitário e visionário, não é? É. Cook valoriza a inteligência coletiva, incentivando a troca de ideias e o trabalho em equipe. Sim. Ele tem essa frase, mais um é igual a 3, que traduz bem essa crença no poder da colaboração para gerar algo maior do que a simples soma das partes. Essa mentalidade colaborativa é inspiradora principalmente quando pensamos em como aplicar isso em nossas próprias vidas. Sim. Seja no trabalho de projetos criativos ou até mesmo em nossos relacionamentos. Afinal, quem nunca se beneficiou de uma boa colaboração? Com certeza. E essa visão de mundo de Tim Cook vai além dos muros da Apple. Sim. Ele é um defensor ferrenho da igualdade e da justiça social, engajando-se em causas como a diversidade na liderança e o combate ao trabalho infantil na cadeia produtiva. É verdade, é impressionante como ele usa sua posição para levantar essas questões tão importantes. Sim. A gente vê que ele se preocupa genuinamente com a criação de um ambiente mais justo e igualitário para todos. E ele não apenas fala sobre isso, mas age. Por exemplo, na questão da representatividade, ele demonstra uma sensibilidade notável, reconhece a existência de um teto de vidro em muitas empresas e defende a necessidade de romper com esse padrão. Exatamente. E a própria história de Tim Cook, como um homem abertamente gay em uma posição de liderança, é um exemplo poderoso da importância da representatividade. Sua coragem em assumir sua identidade inspira outros a fazerem o mesmo e contribui para a construção de um mundo mais justo. Com certeza, e essa busca por um mundo melhor se manifesta também em seu compromisso com a sustentabilidade. Sim. A Apple, sob sua liderança, tem como meta ambiciosa se tornar 100% carbono neutra até 2030. Falando em sustentabilidade, você se lembra de como ele abordou a questão do trabalho infantil na mineração de cobalto? Um tema tão complexo? Sim, lembro. Daí delicado, mas que ele encarou de frente. Ele foi muito transparente ao falar sobre os desafios de rastrear a origem dos materiais na cadeia produtiva, mas deixou claro que a Apple está comprometida em garantir que seus produtos sejam fabricados de forma ética e responsável. E isso nos leva a uma reflexão importante. Como consumidores, nós temos o poder de exigir práticas éticas das empresas que apoiamos, ao escolhermos produtos de empresas que se preocupam com a sustentabilidade e com a justiça social. Estamos contribuindo para um mundo melhor. Sem dúvida é uma responsabilidade que todos nós compartilhamos. E por falar em responsabilidade, outro ponto que me chamou a atenção foi a preocupação de Tim Cook com o uso excessivo de smartphones, especialmente entre os jovens. Verdade. Ele até compartilhou um momento pessoal quando se deu conta da quantidade absurda de notificações que recebia diariamente. Nossa! A partir daí, ele se engajou no desenvolvimento de ferramentas como tempo de tela, para ajudar as pessoas a gerenciarem o tempo que passam em seus dispositivos. É interessante como ele não se esquiva da responsabilidade da Apple nesse tema. Ele reconhece que a tecnologia pode ser viciante e que as empresas têm o dever de oferecer ferramentas para que as pessoas usem seus produtos de forma consciente. E essa preocupação com o bem-estar das pessoas vai além do tempo de tela. Sim. Ele também falou sobre a importância de olharmos nos olhos uns dos outros, de estarmos presentes nos momentos importantes, em vez de ficarmos presos às telas dos nossos celulares.
Uma mensagem simples, mas poderosa, você não acha? Com certeza. É um lembrete para todos nós de que a tecnologia deve ser uma ferramenta para nos conectar e não para nos isolar. Você já parou para pensar em seus próprios hábitos com o celular? Será que a tecnologia está realmente enriquecendo sua vida? Ou te distraindo do que realmente importa? É uma pergunta que todos nós devemos nos fazer. É verdade. Às vezes precisamos dar um passo para trás e reavaliar como estamos usando a tecnologia em nossas vidas. E por falar em reavaliar outro tema que Tim Cook abordou com muita propriedade foi a questão da mudança climática. Sim, ele foi além de simplesmente afirmar que a Apple utiliza energia renovável em suas operações. Sim. Ele deixou claro que a empresa tem um papel fundamental na luta contra a mudança climática e que precisa ir além das ações básicas. Exatamente. A meta de tornar a Apple 100% carbono neutra até 2030 é ambiciosa, mas demonstra o compromisso da empresa em liderar pelo exemplo e inspirar outras empresas a fazerem o mesmo. E o mais interessante é que essa meta se aplica a toda a cadeia produtiva da Apple, desde a extração de matérias-primas até o descarte dos produtos. Eles vão buscando reduzir as emissões de carbono em todas as etapas do processo. O exemplo que ele citou foi o Apple Watch, que já atingiu a neutralidade de carbono anos antes do previsto. Eles conseguiram isso utilizando materiais reciclados, energia renovável e transporte sustentável. É inspirador ver uma empresa colocando em prática o que a não é. Com certeza. E isso nos leva a pensar, qual é o papel das empresas que nós apoiamos na luta contra a mudança climática? Que tipo de ações nós podemos esperar delas? São perguntas importantes que devemos levar em consideração ao escolhermos os produtos que consumimos. Afinal, nossas escolhas como consumidores têm um impacto real no mundo. E por falar em impacto, vamos agora mergulhar em um tema que está moldando o futuro da tecnologia. A inteligência artificial. A inteligência artificial, sem dúvida, está transformando o mundo de maneira acelerada e Tim Cook, como líder de uma das empresas mais inovadoras do mundo, tem uma visão bastante interessante sobre o assunto. Sim, ele reconhece o potencial da IA para revolucionar diversos setores, mas também alerta para a necessidade de usá-la com responsabilidade. Ele acredita que a IA, se não for bem gerenciada, pode representar um risco para a humanidade. E por isso defende a criação de mecanismos de controle e regulamentação. Exatamente. Ele mencionou a necessidade de regras do jogo para guiar o desenvolvimento e a aplicação da IA. E essa preocupação com a ética na IA é fundamental. Sim. Principalmente quando falamos de tecnologias como a IA generativa. Exatamente. A IA generativa, que é capaz de criar textos, imagens e até vídeos realistas, tem um potencial incrível. Mas também pode ser usada para fins nefastos, como a criação de deepfakes e a disseminação de desinformação. É verdade. E Cook defende que as empresas que desenvolvem essas tecnologias precisam ser transparentes sobre como seus modelos de IA são treinados e devem se responsabilizar pelo uso que é feito delas. É uma discussão complexa, mas fundamental para garantir que a IA seja utilizada para o bem da humanidade. E a postura de Tim Cook defendendo a regulamentação e a ética na IA é louvável. Com certeza. É. E essa visão de futuro de Tim Cook se estende para outras áreas, como a realidade mista, que ele acredita que tem o potencial de revolucionar a forma como interagimos com o mundo digital. Sim, ele até apresentou um novo dispositivo da Apple, o Vision Pro, um óculos de realidade mista que promete integrar o mundo real e o virtual de uma forma nunca vista antes. Imagine só usar as mãos e os olhos para interagir com objetos digitais como se eles estivessem ali na sua frente. É como se estivéssemos entrando em um novo capítulo da era digital, onde a fronteira entre o real e o virtual se torna cada vez mais tênue. É realmente fascinante, mas como em qualquer avanço tecnológico, essa integração cada vez maior entre o mundo físico e o digital levanta questões importantes sobre o futuro da nossa sociedade, o impacto da tecnologia nas nossas vidas. E como vimos ao longo deste Deep Dive, Tim Cook está atento a essas questões e se coloca como um líder que busca conciliar o avanço tecnológico com a ética, a sustentabilidade e o bem-estar da humanidade. Mas por hoje vamos ficando por aqui. Na próxima parte do nosso Deep Dive, continuaremos explorando a visão de futuro de Tim Cook, mergulhando em temas como o metaverso, a biotecnologia e o futuro do trabalho. Fiquem ligados. Até a próxima. Até! Bem-vindos de volta ao Deep Dive. Na primeira parte, a gente navegou pela trajetória inspiradora de Tim Cook, explorando a liderança, valores e compromisso dele com a igualdade e a sustentabilidade. Agora vamos mergulhar na visão dele sobre o futuro da tecnologia e o papel da Apple nesse cenário em constante transformação. É fascinante como Cook enxerga a tecnologia como uma ferramenta poderosa para melhorar a vida das pessoas. E a Apple, sob a liderança dele, busca constantemente inovar e criar produtos que não só atendam às necessidades, mas também inspirem e possibilitem novas formas de conexão e interação.
E um dos exemplos mais recentes dessa busca por inovação é o Vision Pro. O dispositivo de realidade mista que promete revolucionar a maneira como interagimos com o mundo digital. Na primeira parte a gente falou um pouco sobre ele, mas você consegue imaginar como seria usar as mãos e os olhos para interagir com objetos digitais como se eles estivessem ali na sua frente? É realmente impressionante. É como se a gente estivesse entrando em um novo capítulo da era digital, onde a fronteira entre o real e o virtual se torna cada vez mais tênue. A própria Apple descreve o Vision Pro como um computador espacial, que coloca o usuário no centro da experiência e não confina uma tela. E essa convergência entre o mundo físico e digital também levanta questões importantes sobre o futuro da nossa sociedade e o impacto da tecnologia em nossas vidas, não é mesmo? Sem dúvida. E Cook demonstra estar consciente desses desafios. Ele defende o uso responsável da tecnologia com foco na privacidade, segurança e bem-estar dos usuários. Um exemplo disso é o desenvolvimento de ferramentas como o tempo de tela, que permite aos usuários monitorar e controlar o tempo que passam utilizando seus dispositivos. É uma forma de incentivar o uso consciente da tecnologia e evitar que ela se torne uma fonte de distração e dependência. Exatamente. É como se a Apple estivesse buscando um equilíbrio entre a inovação tecnológica e o bem-estar humano, reconhecendo que a tecnologia deve servir as pessoas e não o contrário. E essa preocupação com o impacto da tecnologia se estende também para a questão da inteligência artificial. Lembra que na primeira parte a gente falou sobre a IA generativa e os desafios éticos que ela apresenta? Sim, lembro bem. Cook reconhece o potencial da IA para revolucionar diversos setores, mas também alerta para os riscos de seu uso indiscriminado. E ele vai além do discurso. Ele defende a criação de mecanismos de controle e regulamentação para garantir que a IA seja utilizada de forma ética e responsável, evitando que essa poderosa ferramenta seja utilizada para fins nefastos. Ele usa uma analogia bem interessante para ilustrar essa necessidade de regulamentação. Ele compara a IA a um carro que precisa de regras de trânsito para evitar acidentes. Da mesma forma, a IA precisa de regras do jogo para garantir que seu desenvolvimento e aplicação sejam seguros e beneficiem a sociedade como um todo. É uma preocupação válida considerando o avanço acelerado da IA e os desafios éticos que ela apresenta. A participação de líderes como Tim Cook nesse debate é fundamental para garantir que a tecnologia seja utilizada de forma responsável e beneficie a sociedade como um todo. E por falar em futuro, Cook também destaca a importância da educação como ferramenta para preparar as novas gerações para os desafios de um mundo em constante transformação. Para ele, o ensino de programação é fundamental para que as pessoas possam compreender e interagir com a tecnologia de forma crítica e criativa. Afinal, em um mundo cada vez mais digital, o domínio da linguagem da tecnologia se torna cada vez mais essencial para o sucesso profissional e a participação ativa na sociedade. É como se a programação se tornasse uma nova forma de alfabetização, essencial para navegarmos esse mundo digital em constante mudança. E para quem busca inspiração para navegar nesse futuro incerto, Cook recomenda a leitura de obras que o ajudaram a moldar sua visão de mundo e a lidar com os desafios da liderança em um cenário de constantes mudanças. Ele destaca livros que abordam temas como justiça social, igualdade, superação e a busca pelo propósito, incentivando as pessoas a se engajarem em causas que contribuam para um mundo melhor. Inspirador ver como um líder de sua estatura se dedica à leitura e reconhece a importância do aprendizado contínuo independentemente da posição que ocupa. E para aqueles que desejam seguir seus passos e construir uma carreira de sucesso na área de tecnologia, Cook destaca a importância de características como colaboração, curiosidade, criatividade e a capacidade de trabalhar em equipe. Ele acredita que a busca por talentos diversos, com diferentes formações e experiências, é fundamental para a inovação e o sucesso de qualquer empresa. E para finalizar, Cook deixa uma mensagem inspiradora para todos nós. A tecnologia por si só não é boa nem má. O que define seu impacto no mundo é a forma como a utilizamos. E cabe a cada um de nós, como indivíduos e como sociedade, usar a tecnologia como uma ferramenta para promover o bem, a justiça e a construção de um futuro mais próspero e sustentável para todos. E com essa mensagem inspiradora, encerramos a segunda parte do nosso Deep Dive. Mas a jornada continua. Na terceira e última parte, vamos explorar a faceta mais humana de Tim Cook, mergulhando em suas paixões, hobbies e reflexões sobre a vida. Fiquem conosco. Bem-vindos de volta ao Deep Dive. Nas partes anteriores, exploramos a trajetória de Tim Cook como líder, sua visão sobre o futuro da tecnologia e o papel da Apple nesse novo mundo. Agora, na terceira e última parte, vamos nos aproximar um pouco mais de Tim Cook como pessoa. Vamos descobrir o que o move, o que o inspira e como ele equilibra a intensa vida profissional com seus hobbies e paixões. É sempre interessante, né? Descobrir o que está por trás da mente brilhante de um líder como Tim Cook. E o que me chamou a atenção é que, apesar da agenda lotada, ele encontra tempo para se dedicar a atividades que lhe trazem prazer e o conectam com o mundo de uma forma mais pessoal. Exatamente. E uma dessas paixões é a natureza.
Você sabia que ele é um grande entusiasta de trilhas. Ele se encanta com a grandiosidade dos parques nacionais, como o Yosemite e o Grand Canyon nos Estados Unidos. Isso é legal. E o que ele busca na natureza? Ele descreve a natureza como um refúgio, um lugar para recarregar as energias e se conectar com algo maior do que si mesmo. É como se ele buscasse na natureza a inspiração e o equilíbrio que o ajudam a enfrentar os desafios da vida profissional. Faz todo sentido. E essa paixão pela natureza se reflete também em seu compromisso com a sustentabilidade, como vimos nas partes anteriores. Sem dúvida. A conexão com a natureza parece alimentar sua crença na importância de proteger o meio ambiente para as futuras gerações. E por falar em paixões, você sabia que Cook também é um ávido leitor? Sim, ele mencionou isso em algumas entrevistas. E que tipo de livros ele gosta de ler? A lista é bem eclética. Tem de tudo desde clássico da literatura, como O Sol é para Todos, a biografias inspiradoras como a de Malala Yousafzai e até mesmo livros sobre negócios como a Shoe Dog, a autobiografia de Phil Knight, fundador da Nike. É interessante observar como ele busca conhecimento e inspiração em diferentes áreas. Isso demonstra uma mente curiosa e aberta a novas perspectivas. Com certeza. E essa busca por conhecimento parece ser uma constante em sua vida. Ele acredita que o aprendizado contínuo é fundamental para o crescimento pessoal e profissional e que a leitura é uma ferramenta poderosa para expandir horizontes e estimular a criatividade. E além da leitura, ele tem outros hobbies. Sim, ele também se dedica à música. Ele aprecia diferentes estilos do jazz ao clássico. Para ele, a música é uma forma de expressão artística que o emociona e o conecta com a beleza e a criatividade humana. É inspirador ver como ele consegue equilibrar sua intensa vida profissional com seus hobbies e paixões. Isso nos mostra que o sucesso não precisa estar em conflito com a busca por uma vida plena e significativa. Exatamente. A história de Tim Cook nos ensina que é possível alcançar grandes feitos sem abrir mão dos valores humanos da busca por conhecimento, da conexão com a natureza e da paixão pelas coisas simples da vida. E assim chegamos ao fim da nossa imersão na vida e obra de Tim Cook. Esperamos que essa jornada tenha sido inspiradora, que as reflexões compartilhadas por ele sirvam como um guia para que cada um de nós encontre seu próprio caminho para fazer a diferença no mundo. É isso aí. Lembrem-se, o sucesso não se mede apenas por conquistas materiais, mas também pela capacidade de impactar positivamente o mundo ao nosso redor. E nunca deixem de lado a busca por conhecimento, a paixão por aquilo que acreditam e a coragem de lutar por um futuro melhor para todos. Até o próximo Deep Dive.